Alô, olá, boa noite a todos. Com um pouquinho de atraso, a gente vai começar daqui a pouco a live. A gente vai abordar um tema muito importantíssimo agora, né? Que vai ser o reposicionamento de fármacos. Eu só estou aguardando agora o nosso convidado, o Tarcísio, dar um alô para a gente poder começar. Deixar agora uns minutos para o pessoal chegar, né? E também o nosso convidado. A gente vai discutir esse tema que está atual agora, hoje, né? Que é muito atual devido à pandemia do corona e a busca tanto pela vacina quanto pelos tratamentos para essa pandemia. Boa noite, Tarcísio. Opa, boa noite, tudo bom? Tudo jóia? Boa noite a Agora com um todos. pouquinho de atraso devido eu consegui entrar no Insta, mas agora vamos começar, né? Sim, sim. A galera já está chegando aqui, tem que ser, eu acho que já podemos começar, né? Seis. A gente pode. Posso só fazer um teste aqui na câmera rápido? Sim. Você sabe se eu consigo deixar o telefone na horizontal ou só assim mesmo? E eu não sei. Eu acho que ele tem que ficar em pé. Tá bom. Só um minutinho aqui. Ok. Está, acho que tá ok. Tá ok. Então, Sim. o tema que a gente vai abordar é o reposicionamento de fármacos. Mas antes da gente falar sobre esse reposicionamento, eu vou fazer uma primeira pergunta, que é uma pergunta que muita gente faz quando vê o jornal, vê que muitos da galera dos jornalistas falam que os medicamentos estão em teste, que as vacinas estão em teste, mas não Sim. se explica muitas vezes o que são esses testes. Então, eu queria que você dissertasse nessa primeira pergunta o que é preciso fazer para que um fármaco, um medicamento, ele seja considerado um medicamento para uma determinada doença. Quais são os passos e o que é essa pesquisa clínica? Sim, sim. É, então, eu vou pontuar alguns passos. Esse é um processo muito longo, que envolve várias etapas e o que é importante dizer é que é um processo multidisciplinar, ou seja, envolve pessoas de diferentes formações, diferentes áreas, envolve desde cientistas, químicos, farmacêuticos, médicos, e é um processo muito longo e bastante complexo, né? Então, a origem, como que um medicamento nasce, né? A origem de um medicamento ele começa na descoberta do fármaco, na identificação de uma molécula, né, que é uma entidade que tem essa propriedade terapêutica de tratar alguma enfermidade ou de prevenir. Então, o processo de descoberta do fármaco, ele, assim, desculpa a redundância, mas ele começa no momento em que se identifica aquela molécula no laboratório.
E a partir dessa identificação dessas moléculas, ou da síntese, né? Uma molécula terapêutica ela pode ser identificada isolada de plantas, de outras fontes, e também pode ser sintetizada, ou essa molécula pode ser originada de um pouco dos dois. Ela pode existir uma molécula precursora e essa molécula é modificada, e aí tem-se uma molécula que ela tem essa, esse caráter terapêutico. A partir daí, começa essa caracterização farmacológica. E o que que é isso? E, gente, posso até pedir desculpa por estar falando alguns termos mais técnicos, mais rebuscados, mas eu vou tentar trazer mais para a linguagem do cotidiano. Então, essa entidade química, ela começa a ter sua caracterização farmacológica caracterizada. Então, isso começa em teste de laboratório. Essas substâncias, elas são testadas primeiramente em células, né, que a gente chama aqui de os testes in vitro. E aí começa-se a ter uma ideia, uma noção do que aquela molécula, o efeito, né, daquelas moléculas sobre células, isso numa primeira fase in vitro. Isso eu estou resumindo bastante o processo. Sim. Após isso, prossegue-se para um, dependendo da necessidade, para testes em animais, e aí que você começa a se ter uma ideia do comportamento dessas entidades em vivo, que a gente chama, né, que é a linguagem técnica. Essa São é a ensaios em chamada vivo. até que eles chamam Isso. que eles chamam em laboratório, que é é a famosa fase pré-clínica, né? Isso. Então, isso tudo que eu falei aqui agora, ela corresponde ao estágio pré-clínico da descoberta do processo geral de descoberta de fármacos. E a segunda grande etapa, que a gente divide assim didaticamente, é a fase clínica, quando ela sai do ensaio do laboratório e ela começa a sair do laboratório e ela passa a ser testada. E esses compostos eles passam a ser testados em pacientes humanos. E Sim. antes do início, dessa, dessa transposição da fase laboratorial, da fase pré-clínica para o estágio clínico, é necessário um registro na autoridade sanitária competente da, do país onde está sendo testada aquela substância. No caso do Brasil, é a Anvisa. Então, Sim. esse teste clínico, essa fase clínica, né, em paciente, ela não pode ser iniciada antes ou sem autorização da Anvisa. E essa fase clínica, que talvez é o que esteja mais agora no holofote da mídia, ela também é Exatamente. subdividida em etapas, né? A gente fala, fase um, fase 3. Isso a gente ouve muito da vacina, mas os medicamentos funcionam da mesma forma. Existem fases, subfases, né, do estudo clínico. E a gente pode dividir essas fases, elas não são assim tão, elas são definidas também de acordo com o órgão competente. E a gente pode começar falando da fase um, que é a fase que compreende a busca pelo perfil de toxicidade do, da molécula testada. E o que quer dizer isso? Ela é testada, primeiramente, em indivíduos são, sadios, e essa fase, ela envolve pacientes humanos, mas ela envolve um número relativamente reduzido de pacientes. Sim. A ordem Eles de trabalham com o dezenas de número de pacientes. indivíduos e ao longo do tempo eles vão aumentando esse número, né? Isso. É um número da ordem de dezenas de pacientes. Essa resposta positiva na fase um, a próxima fase de testes é a fase 2, que se começa então a testagem em pacientes nos quais aquele medicamento ele vai ter um efeito benéfico, né, um efeito terapêutico, um efeito profilático. Então, essa fase, ela já é uma fase de caracterização de confirmação ou não desse efeito que se supõe que esse medicamento tenha. Então, ela é uma fase um pouco maior, mas ela ainda assim é uma fase limitada. Então, ela tem um número na ordem de centenas de pacientes, né? Assim, a grosso modo, são centenas de pacientes que são testados. Esse,
esse fármaco, nessa molécula. E é, a partir daí temos a tão discutida, tão em mídia, fase 3, né, que é uma fase que é maior e que você tem um número alto, né, de pacientes, na ordem de milhares, da dezena de milhares de pacientes, e que se traduz num efeito que é mais confirmatório, que é mais real, que vai te dar uma garantia maior do que aquele medicamento é capaz de fazer. Uma coisa que eu até esqueci de pontuar no início é que esse processo, ele pode envolver mais de uma molécula e, em média, a cada 10 mil, assim, isso grosso modo, se você buscou na literatura, você tem esse número lá, né, bonitinho, mas a grosso modo, a cada 10 mil moléculas que você começa identificando lá no, na fase pré-clínica, até essa, essa entidade ela ser aprovada na fase 3, que é a fase que vai ser dado ou não o registro para O ele ser aval, fabricado né? e distribuído, a gente tem em média um medicamento aprovado para cada 10 mil que entram nesse processo todo. Ou seja, é um processo grande, é um processo que demora em torno, isso também é uma informação que está na literatura, mas em torno de 11 até 16 anos, dependendo do medicamento. E é um processo caro, é um processo bastante caro, né? É um processo que custa aí da ordem de bilhões de dólares, todo esse Eu dei uma processo. lida e dizem que até gira em torno de 1 até 3 bilhões de dólares todo o processo, né? Então é muito Sim, caro. é muito caro e muito complexo. Ele envolve desde instituições, universidades, e como esse processo, principalmente na fase clínica, ele é bastante caro e complexo. Passa, ele é praticamente inviável, né? A condução desse processo todo em universidades, ou seja, ele tem que ser conduzido, uma parte dele pela indústria farmacêutica, então é um processo bastante complicado e arriscado, né? Tem Sim. muito risco envolvido, porque, como eu falei, ela demanda investimento e nem sempre esse investimento vai se traduzir numa nova entidade terapêutica, né? Como a gente chama, entrando no É porque mercado. até porque, pelo que você até disse, uma grande quantidade de moléculas são candidatas, cerca de 10 mil no Sim, início, que pode gerar no máximo até uma no final, que vai para a fase 4, né? Que é a última fase, que seria de sim. vigilância, né? Fármaco, isso, farmacovigilância, que é quando aquele medicamento ele entra no mercado e entra assim numa fase de notificação de possíveis efeitos adversos quando aquele medicamento já está na população. E em alguns casos até, dependendo de como esse medicamento vai se comportar uma vez já disponível, né, e sendo utilizado na terapêutica, pode até ser o que a gente chama de recall, né? Ele pode sair do mercado dependendo dos efeitos que ele pode vir a causar na população em geral. Uma das principais características que são avaliadas né, em todo esse processo é um que, se não para mim é o mais importante, que é a segurança desse fármaco, né? Que é a avaliação da toxicidade dele e se ele apresenta risco ou não ao paciente, se a ação terapêutica dele é tão benéfica quanto a segurança dele. Você pode me dizer um pouco como isso é avaliado dentro da pesquisa? Como é Sim, sim, avaliado esses então perfis de isso toxicidade? é basicamente uma vez identificado, dependendo, né, de qual efeito adverso seja identificado, essas moléculas elas nem passam, né, para a próxima fase e elas são descartadas. Mas eu devo falar uma coisa importante, é todo medicamento, toda entidade química, ela vai ter a sua toxicidade, vai ter algum grau de toxicidade, isso é meio que inevitável, mas tudo vai depender da dose. O que ocorre é que o efeito terapêutico dessas entidades químicas, eles vão ocorrer dentro de uma determinada faixa de dose, né, ou de concentração no organismo, né, que ele vai ser administrado. E, num cenário ideal, essa concentração, essa dose que vai ser administrada com vistas ao efeito terapêutico, a, ela deve estar distante daquela dose que supõe-se que
seja muito maior para causar o efeito tóxico ou vida adverso. Sim. Então, assim, a gente tem medicamentos de variáveis perfis de toxicidade. Alguns são, alguns possuem essa concentração mais próxima, outros mais distante dessa concentração de efeito tóxico. Então, o ideal seria que, no cenário ideal, esses medicamentos eles preferivelmente tenham essa concentração terapêutica menor do que a concentração tóxica. E essa pesquisa ela é realizada em vários ramos também, tanto Sim, em pesquisas com células, tanto em pesquisa em animais também, né? Mais sim, 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 modelos. sim. Essa toxicidade ela pode ser identificada em todas as fases desse processo e é aqui, né, no laboratório, estou testando esse medicamento em células. Identifica-se, né, o efeito citotóxico, desde que essa não seja a, a característica desejável desse medicamento. Então, esse medicamento ele nem passa, né, para a próxima fase, né? Ele, dependendo do, do, do efeito desejado, ele nem passa. Então, esse perfil ele pode ser identificado em todas as etapas do processo. A todo momento, então, a indústria farmacêutica deve estar pesando, sim, entre o efeito que ele pode causar e a toxicidade que aquele medicamento pode causar. Então, muitas dos protótipos a medicamentos são deixados pelo caminho justamente nessa fase, né? Sim, sim, sim. E agora sim, entrando no tema em si da nossa live hoje, o que tem se sido falado devido à pandemia, que está assolando agora o coronavírus, sobre o reposicionamento de fármacos. Você Sim, poderia me dizer o que é esse reposicionamento? sim, sim, na preparação para essa live, a gente pesquisou, né, um pouco dessas definições do que viria a ser esse reposicionamento. É, em geral, define-se que o reposicionamento de fármaco seria, então, essa pesquisa, seria uma pesquisa de possíveis indicações terapêuticas para um determinado medicamento que esteja fora do escopo original. O que quero dizer com isso? Existem medicamentos que já estão no mercado, que já estão registrados e que já são usados para tratar diversas doenças, enfim. E pode-se, então, esses medicamentos, quando eles são registrados com uma indicação. Sim. Pode ser que se identifique para um determinado medicamento uma outra indicação que não estava nessas indicações originais é, de, de registro, né, daquele medicamento. Então, caso perceba-se essa nova, e aí eu posso falar um pouco mais para frente como isso funciona, seja identificada essa nova potencial nova indicação terapêutica, esse medicamento ele pode adentrar num processo de pesquisa de reposicionamento. E aí posso falar mais das vantagens e desvantagens desse processo. Pode. Então, Seria a próxima dúvida minha. sim, sim. Esse processo, ele é bastante, digamos assim, promissor, digamos assim, porque esse processo, uma vez que esse medicamento ele já está registrado na agência regulatória, o que acontece? Ele já passou em algum momento por essas fases de estudo, de pesquisa clínica. E, então, ele já tem um perfil de segurança, de toxicidade já conhecido. Então, a pesquisa voltada para o reposicionamento, ela já começa mais adiantada. E isso se traduz em quê? Em ganho de tempo, porque, Sim. como eu disse, a pesquisa clínica ela leva em torno de 10 a 15 anos aí, nessa faixa. Esse tempo ele é abreviado, o que é desejável, né, por exemplo, numa emergência que a gente está vivendo agora atualmente. E o processo, como ele corta novas etapas, ele barateia. Então, a literatura diz que o processo ele deixa de custar bilhões para custar entre 200 a 500
milhões de dólares. Ainda assim é um processo muito caro e arriscado, mas ele já Sim. tem menos risco no sentido de O ganho de, investimento de tempo e o ganho de dinheiro é e maior, né? sim, sim, e ele é abreviado, né? O tempo desse processo ele é abreviado. Isso são as grandes vantagens do... Agora, a Lu aqui acabou de perguntar se existe algum critério para reposicionar um fármaco. Quais seriam esses critérios? Então, para se reposicionar o fármaco, na verdade, existem vários critérios, mas precisa se identificar primeiro se esse fármaco ele precisa se identificar primeiramente em laboratório se esse fármaco ele vai ter alguma ação ou não. A gente pode citar alguns exemplos de fármacos reposicionados no passado, durante o século XX, como foi o caso talvez o caso mais icônico, que é o caso da sildenafila, que era um medicamento que era usado para tratar angina, né? Era, era, era usado para tratar problemas cardíacos. E aí, esse reposicionamento que a gente tem hoje, que é o da sildenafila para tratamento da disfunção erétil, ele foi um efeito que a gente chama na ciência de serendipito, né? Não sei nem se tem essa palavra em português. E essa palavra, ela quer dizer o quê? São um efeito que foi descoberto por acaso, foi observado, esse medicamento ele foi administrado e foi observado esse efeito. Atualmente, a gente tem esse a maioria dos fármacos que estão em pesquisa de reposicionamento, eles não são tão por acaso assim mais. Existem algumas formas da gente tentar prever, né? Alguns. Uma delas até nós conhecemos, né? Que é a bioinformática e a Sim, sim, a quimioinformática. bioinformática, a quimioinformática, o planejamento racional de fármacos, né? A gente pode. Desculpa, gente. A gente pode citar, por exemplo, a gente tem um fármaco. E esse fármaco, quando eu falo fármaco, eu falo do princípio ativo do Sim. medicamento. Ele pode interagir com mais de um receptor. E essas várias interações com o receptor, eu falo que no nosso organismo existem vários alvos, né? Existe o alvo Sim. terapêutico, né, que é o que a interação com uma proteína dentro da nossa célula, ele vai, no final das contas, causar o efeito terapêutico, interagir com outros receptores. E esses receptores, eles podem vir a se traduzirem em outros efeitos que se espera que esses efeitos também sejam promissores. Então, a gente pode conhecer algum receptor para algum outro tipo de enfermidade que a gente quer tratar, e pelas características assim, estruturais, a gente pode pesquisar através dessa técnica que a gente falou de quimioinformática, moléculas que têm alguma afinidade que se ligue nesse receptor e essa ligação ela se traduza mais à frente num efeito, né? Num outro efeito que não seja aquele que ele já é conhecido ou que ele já é indicado para tratamento. Não sei se eu respondi a Ah, sua pergunta. respondeu, sim. Aqui tem uma Existe outra vários. pergunta. A Lorena perguntou se o minoxidil ele também é um fármaco que é reposicionado. Sim, sim, eu já usei esse fármaco, por acaso eu já usei esse fármaco também para tratar de alopecia, né? O minoxidil, ele é um vasodilatador. O vasodilatador, ele expande o volume do vaso sanguíneo na área que ele é administrado. Ele, ele no início, no seu escopo original, ele era usado para tratamento de hipertensão, só que Sim. hoje em dia ele também é utilizado para alopecia, que é a queda de cabelo, né? Então Uhum. você usa esse medicamento na forma tópica, né? Ou seja, na pele, você administra uma solução desse medicamento na pele, e ali naquela área, devido a esse efeito, né? Devido ao mesmo efeito, você tem esse efeito de voltar, né? A crescer cabelo naquela região que é acometida ou por calvície ou por alopecia. Então,
o reposicionamento ele é uma ferramenta muito importante, porque numa situação dessa em que nós estamos, que é uma pandemia, né, a gente não tem Sim, tempo para desenvolver um fármaco do zero. sim, uma nova, Então, né? a Sim, busca de reposicionar os que já estão em testes ou que já estão aprovados é o que vai fazer com que as opções de fármacos para a Covid sejam obtidas, né? sim, pelo menos no primeiro momento. Sim. Uhum. Você poderia me dizer agora alguns exemplos de alguns fármacos que estão sendo reposicionados em teste atualmente para a Covid? Olha, esse é um tópico bastante sensível, para falar a verdade. Acho que antes de responder essa pergunta, eu como, até mesmo pela minha formação, né, em farmácia, eu acho que seria até prudente chamar uma atenção por outro aspecto, que é o aspecto primeiro do paciente, né? A gente está vivendo Sim. um momento muito complicado, então a gente não pode pensar somente, a gente pode pensar no medicamento, mas a gente também tem que pensar no paciente, né? Então, essa atenção à saúde, ela não pode, o que eu quero dizer é que não pode ter esse foco no medicamento, mas sim no paciente. E, é, como eu estava falando, da medicina baseada em evidências, que é um conceito que se usa em ciências de saúde, um dos pilares dessa medicina baseada em evidências são os níveis de evidência que se tem conhecimento, né? E como eu falei, a pesquisa clínica ela começa lá na identificação do fármaco, no teste em células. Então, esse teste em célula, esse teste in vitro, ele tem o seu valor, ele tem um nível de evidência. E esse nível de evidência, esses níveis, né, eles são organizados hierarquicamente até você chegar nos resultados da fase clínica, né? Então, que essa fase clínica, né, ela precisa ter critério bastante, ela precisa ser bastante criteriosa, né? Principalmente fase 3, é quando você testa com um número maior de pacientes. A gente precisa do chamado rigor científico, né? Sim. E essa análise ela precisa ser realizada, né? Acho que eu nem cheguei a falar assim, né? Tem que passar por um estudo que é controlado por placebo, né? Então, durante esse estudo, esse, os pacientes que vão receber esse teste, eles vão ser divididos em grupos. Um grupo é o placebo, que é, a princípio, eles não vão receber o medicamento, eles vão receber os recipientes, ou seja, vão receber um medicamento que não contém princípio ativo, e o outro grupo ele vai receber. Então, a distribuição desses pacientes ela tem que ser de forma aleatória, de forma a evitar alguns viés de seleção. E aí você vai falar, mas o placebo você vai deixar alguns pacientes que estão precisando de tratamento sem tratamento. Você vai colocar o placebo nesses pacientes. Nesse caso, o que a gente faz é a gente compara então no teste, a gente compara o medicamento teste com o tratamento padrão, né? No caso, o tratamento padrão que já está sendo utilizado na clínica, ele passa a ser o nosso placebo. Ele tem que ser duplo cego, nem o paciente, nem quem está administrando esse medicamento, ele sabe o que se está sendo administrado é o medicamento ou é o placebo. Exatamente. E o que eu quero dizer com isso tudo? Na verdade, é essa questão do rigor e do resultado do estudo clínico. Então, ele tem que orientar, né, a nossa busca pelo, pelo resultado mais criterioso, mais rigoroso, mais seguro, né? No afinal de contas, é mais seguro para a população. E aí a gente pode citar alguns exemplos, né, de medicamentos que estão sendo pesquisados para para Covid, né? Para Covid-19. E talvez dois dos que já mostraram algum efeito mais positivo seriam a dexametasona, mas ela é utilizada no ambiente hospitalar. Então, assim, até a data presente, a gente não tem nenhum medicamento de uso ambulatorial, né? Que é prescrito. Então,
to- a pesquisa de reposicionamento para a Covid, ela é focada, os principais resultados, eles são para a situação hospitalar. Então, a gente ainda Sim. não tem nenhum medicamento de uso ambulatorial. E a gente também tem Tanto até que saiu um reporte hoje falando sobre a dexametasona, que ela teve alguns avanços, mas só em pacientes sim, hospitalizados. sim, sim, E exato, somente isso. sim, 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 sim. É, tem. A gente pode citar também o exemplo do Remdesivir, né, que é um antiviral, então ele já tem uma atividade antiviral conhecida, mas, de novo, esse efeito ele foi observado da mesma forma que a dexametasona, só faz sentido, né, o seu uso no ambiente hospitalar, que é quando você foi identificado, né, a vantagem, né, desse medicamento frente ao tratamento convencional e acho que talvez sejam os mais promissores, né, hoje em dia. Puxando a partir do que foi dito agora, eu até quero te fazer uma outra questionamento, que é como a gente vê na mídia, justamente a mídia hoje em dia, divulgando essas pesquisas, Sim, sim. é, sem a comprovação ainda, sem a revisão por pares, divulgando Sim, isso é muito esses importante. resultados ainda em período de fase 3, de fase 2 de análise, de reposicionamento. A gente deveria ter uma maior responsabilidade com a divulgação científica nesse momento, Sim, e ainda totalmente. assim Totalmente. com A a gente tem que ter. divulgação desse material, que são protótipos que ainda estão em teste, porque devido à pandemia já está instaurada e a população querer tanto que essa cura seja encontrada, é o que está acontecendo hoje em dia, né, de que eles divulgam algum protótipo ou alguma droga reposicionada, e no momento em que ela é divulgada, muita gente vai até a farmácia comprar, limpar estoques para utilizar para se prevenir, sendo que no momento a maioria dessas só tem atividade ou ainda está testando essa atividade ainda em pacientes que já estão com a doença e hospitalizados. Então a gente Sim, deveria sim. ter mais um melhor critério, né? Sim, sim, uma responsabilidade. É como eu falei, né? Que são aqueles níveis, né, de evidência. A gente ainda está num nível de evidência que a gente não chegou no final, né? E talvez até demore um pouquinho. Então a gente tem que ter essa responsabilidade mesmo, né? Na divulgação de resultados ou de atividades, enfim. E que essa divulgação ela seja feita com base em trabalhos, como você falou, realizados por pares, né, em trabalhos feitos com aquele rigor científico e que demonstrem de fato uma evidência sólida e robusta, né, daquela terapêutica. Então, é uma situação Ali, bastante delicada. E, por outro lado, a gente tem a demanda, né, pela situação sim. atual, né, que a gente vive. Então, é um tópico bastante sensível, né? A E é Lu perguntou bastante. aqui: reposicionamento é a mesma coisa que falar aplicação off-label? Não, não. Muitas das aplicações que são off-label, elas podem dar a primeira pista para a gente fazer a pesquisa de reposicionamento. Voltando um pouquinho, o que que seria então esse uso off-label? O uso off-label, ele é o uso que, em inglês, né, quer dizer, uma tradução bem livre, né, fora do rótulo, ou seja, ou fora da bula, é o uso Sim. na prática ambulatorial que não está previsto no, no, no escopo original daquele medicamento. Aí você vai falar, mas isso de alguma forma é irregular, isso é ilegal. Não, existe uma regulação para isso, isso faz parte da prática, mas não é a mesma coisa, né? Pode vir a ser se perceber-se que existe um determinado uso off-label que esteja sendo usado assim, repetidamente, isso pode dar origem
assim, é uma pesquisa de fármaco, mas os conceitos eles são distintos. Sim. Aqui tem mais uma frase. Aqui a Lorena falou que na prática da farmácia ela tem visto várias prescrições com oseltamivir, ivermectina, azitromicina para Covid. E que isso é bastante complicado. Isso é É o que bastante está acontecendo preocupante, né? justamente, né, devido a essa divulgação é, prematura, né, desses resultados. Sim, 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 sim. E nesses exemplos que você falou, existe aquilo que eu falei lá no início da segurança, né, da dose da concentração tóxica da terapêutica. Muitos, durante essa pesquisa, alguns medicamentos, como é o caso da, se não me falha a memória, da ivermectina e do Anitta, se não me engano, se não me falha a memória. Essa daí, desculpa se eu estiver equivocado. A concentração de efeito, ela é muito ela é praticamente a mesma da concentração de tóxica, então não faz muito sentido, né? Sim. E, É até um cuidado que eles deveriam ter, né? Porque para todos nós devemos ter até que quando um medicamento é reposicionado, ele também tem que ser avaliado as dosagens, porque se uma dosagem ele é modificada, toda a parte de toxicologia tem que ser avaliada, segurança, né? sim, 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 Que aí seria então o caso desses três que nós citamos agora há pouco, né? sim, Que sim, talvez nessa ânsia de querer uma cura, você está tomando um medicamento que nem está em fase de teste, ou se está, está em concentrações diferentes daquela que estão no rótulo exatamente, original. exatamente. E, né, e aí a gente vai falar do, do paciente, né, especificamente falando da Covid-19, ele já é um paciente que está cometido, que ele já tem uma susceptibilidade grande, então o risco nessa situação ainda é muito maior, né, do que se comparado a outras situações. Então é Agora, bastante. pode falar. Não, não, era isso. Então, devido a essas circunstâncias, né, essa questão fica muito mais sensível e preocupante, né? A maioria, então, dos fármacos que a gente vê hoje em reposicionamento para a pandemia são retrovirais, né? Antivirais, isso. Isso, antivirais. E tem algumas outras classes que estão sendo reposicionadas em teste. Sim, sim, a gente tem. A gente pode dizer, a partir daí, eu vou pegar um gancho do que você falou para a gente tentar observar como que a gente pode atuar, né, nessa terapêutica, principalmente olhando para a questão dos alvos farmacológicos. Nós temos a infecção do vírus, né, do SARS-CoV-2 na célula, do, principalmente no trato respiratório, que é ali onde vai ser a primeira manifestação patológica, né, da doença, ela vai ocorrer. Então, para onde se olha primeiramente é na infecção do vírus na célula. Eu vou falar assim, mas virologia foi a minha pior matéria na faculdade, então eu vou tentar falar bem assim, bem, de uma forma bem básica. O vírus, ele se liga na célula, ele tem uma proteína que se liga no pneumócito, que é a célula do pulmão, e essa ligação é ela que vai permitir a entrada desse vírus na célula. Então a gente já tem aí um primeiro alvo farmacológico, né, que é a entrada do vírus dentro da célula. E uma vez que esse vírus ele entra na célula, a gente tem o vírus ele injeta, né, o seu material genético que é esse vírus especificamente, ele tem material de RNA que vamos dizer assim, a estrutura é um pouco mais simples do que a nossa, então ele não tem toda a maquinaria necessária, né, para se reproduzir. Então, alguns Sim. cientistas chamam de parasita obrigatório, então ele precisa estar dentro das nossas células, né, da célula do hospedeiro, para poder se replicar. Então, nessa replicação, né, na entrada desse RNA na célula, existem algumas proteínas do próprio vírus que vão
que vão dar um polimento. Depois que esse vírus ele usa a nossa maquinaria para produzir o próprio material, né, para novas partículas. Existe a proteína do vírus que a gente chama, né, que é a protease principal, uma dessas proteínas que vão, digamos assim, arrumar, né, as novas partículas do vírus, e ali também é um ponto interessante, né, de se buscar novas moléculas para se inibir e inibir essa infecção. Saindo um pouco agora do campo da infecção, indo para o campo da resposta do paciente, o que a gente vê essa mortalidade, né, que tem sido noticiada, justamente ela reside no processo inflamatório, né? Então, esse processo inflamatório, ele, o- ele ele ocorre de uma forma a combater, no caso, um agente que é patológico, ou seja, um agente que causa essa doença, mas ele também causa danos sistêmicos e estruturais no paciente. E esses danos, eles, por sua vez, podem ter uma grande seriedade. E talvez controlar esse processo inflamatório, ele também pode ser um foco, né, de busca de novas terapias e isso se traduzir uma morbidade, né, que é a, o quanto aquela infecção ela causa uma doença ou uma doença séria e a mortalidade. Então, a gente pode olhar para esse controle, né, do processo inflamatório e aí entra a classe de medicamentos anti-inflamatório mais voltado para a situação imunossupressora, né? Então, existe Sim. essa busca também, né? No caso, a própria dexametasona, ela se usa, né? Ele já tem esse uso que é imunossupressor de amplo espectro, né? A gente fala, né? Ele já é utilizado de forma mais inespecífica, não sei nem se é a melhor palavra para expressar, e é uma outra classe, né? Não só atuar no vírus ou na infecção do vírus, mas também no processo que é desencadeado em resposta a essa infecção. Então, são várias frentes que geram Sim, vários protótipos de pesquisa, assim. sim, E não é nem certo a gente pensar que vai ter um tempo de previsão para isso. Os processos já, um fármaco possivelmente virá, mas vai necessitar de tempo, porque esse processo já que a gente está fazendo hoje, que é o reposicionamento, já está adiantando a gente está pulando etapas que deveriam ser feitas para a busca de um novo fármaco. Mas, mesmo assim, ainda terá um tempinho para que tudo isso seja testado, tudo isso seja validado para gerar sim um fármaco com segurança que seja dado à população, né? sim, 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 exatamente. Sim. Agora eu vou abrir para perguntas. Todos vocês aí, se quiserem mandar perguntas, tem alguma pergunta? E a gente pode esperar um pouquinho, né? Sim. E, e É uma questão muito vista hoje, né? Porque muitas certas é, pessoas governamentais estão jogando alguns fármacos como certos para tratamento, sendo que eles ainda estão em testes, sim, mas sim. é E muitos deles paciência. já mostraram resultados que são ineficazes e que aumentam, né, a probabilidade de agravamento, né, do quadro dos pacientes. Então, assim, é uma questão bastante sensível e e exige bastante responsabilidade, né, da parte das autoridades sanitárias, das autoridades políticas. Aqui tivemos duas perguntas. É, o Drummond, ele perguntou que Sim? um aluno usou um chá de aça-peixe e disse que teve melhoras com a Covid. Isso tem alguma relação científica? Olha, é bastante difícil afirmar, mas o princípio ativo nesse, assim, a gente pode
o que é bastante importante frisar é que a nossa é, a pesquisa clínica ela começa da identificação de algum princípio ativo que é identificado em algum momento. Esse princípio ativo ele passa por testes, né? Mas o que atualmente a gente tem visto no caso da Covid, esses tratamentos que são até divulgados em meios não muito científicos, rede social, enfim, ele geralmente, quando há essa melhora, o que a gente tem que ter em mente também é que, segundo as informações da Organização Mundial da Saúde, 80% desses pacientes eles vão ter, não vão ter, não vão desenvolver a síndrome respiratória aguda grave, né, que é o que mais preocupa. Então, a maioria desses pacientes eles não vão ter não vão ter essa infecção que vai se traduzir nesse quadro grave e eles vão se recuperar com ou sem alguma intervenção terapêutica. Então, assim, na maioria desses casos, o paciente ele já ia, não ia desenvolver a doença grave, já ia ser é, recuperado, assim, de forma espontânea, né? O próprio organismo ele já daria conta, as próprias defesas naturais ele já daria conta, né, desse processo de cura. Então, esse, como dizia, essa fonte de fármacos, ela seria considerada uma fonte ainda inicial, ele precisaria passar assim, por toda essa Sim, na bateria de testes. identificação da molécula ativa, testes em células, testes em animais, fase clínica, enfim. A Tori Arantes, ela pergunta se, quando a gente utiliza um reposicionamento, quer dizer então que a gente está pulando com um fármaco de uma fase direta para a fase de testes clínicos? Se não me engano, esse quando ao reposicionamento, pelo seu perfil de segurança, pelo menos o preliminar ele já ser conhecido, geralmente já inicia na fase um ou na fase 2 dependendo do caso. Então, sim, ele já avança algumas etapas em relação à pesquisa clínica, digamos assim, completa. Então, mas novos testes, mas assim, ele precisa passar por essa pesquisa clínica de qualquer jeito, né? Com vistas à Sim, nova. Sim, até porque precisam determinar parâmetros até de dosagem novamente, né? sim, 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 sim. Sim. A Lu perguntou aqui também, após o reposicionamento de um fármaco, ele deve passar por um novo registro na Anvisa, Sim, indicando a nova aplicação? sim, sim, ele precisa ser, para essa nova aplicação ela ser, ela entrar, assim, nós, o público geral, né, a gente tem essa noção através da bula do medicamento, então para entrar na bula ela precisa ter um novo registro, especificamente para essa nova terapêutica, tá? Então, essa é um ramo de pesquisa até que não é novo. A gente está vendo ele ser noticiado muito hoje em dia devido à Sim, mas pandemia, não, mas ele é já uma metodologia já até antiga, né, de ser realizada. sim, 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 sim. Ele já vem desde o século passado, desde dos anos 50, 60, que já se faz essa pesquisa de reposicionamento, né? Então, não é uma coisa nova, né? A gente tem vários medicamentos no mercado que foram, né? A gente citou o exemplo aqui da sildenafila e do minoxidil, mas a gente tem outros exemplos, né, de medicamentos no mercado que são reposicionados, né? A própria aspirina, né? O próprio ácido É mais salicílico, né? tradicional. Né? Ela é utilizada, se não me engano, o primeiro uso foi como anti-inflamatório, né? Se não me engano, esse foi o primeiro Sim. uso dela. E aí ela é utilizado como antiplaquetário, né? Ou seja, é o clássico que a gente fala na linguagem popular, fina o sangue. Então também tem, hoje em dia Uhum. ela tem essa aplicação a segunda aplicação, né? No, anti-agregação plaquetária, né? A gente usa para prevenir a formação de trombos no paciente. E esses dias eu estava lendo também que ela tem uma. Eu não sei em que fase está, né? Mas a gente também tem a aspirina sendo. Em alguma fase da pesquisa de reposicionamento para Se não me câncer engano, coloretal. eu li também sobre o câncer de Então, colo. então não é só. Não é,
isso não é de agora, né? Isso já vem sendo utilizado já há algum tempo, né? Mais pergunta, pessoal? Deixa eu Você guardar sabe aqui como para ver está o se. nosso tempo aí? Aqui tá 8:05 no meu aqui. Eu não sei se no Instagram eles mostram, né, quando vai fechar a live, né? Eles Sim, dizem mas que mostra. eu acho que a gente tem ainda uns 10, né? 8, 10 minutos ainda, né? Então, eu Pra... acho que a gente já pode ir para as considerações finais, né? Sim, 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 sim. Acho que Aí você você pode. Acho deseja que falar pode alguma. começar. Oi? Pode falar. Você deseja falar alguma coisa para o nosso público? Não, acho assim, né? Agradecer, né, a oportunidade por estar aqui é, tentando colaborar, mesmo que seja de uma forma pequena, né? Mas já me senti parte, né, desse processo de colaboração, de para levar um pouquinho, né? Nem que seja mínimo, assim, de informação ou como na nossa live, né? Que a gente, o nome dela, né? Escurecer, né? A ideia é a gente tenha escurecido um pouco mais essa, esse monte de informação, né? Que chega ao mesmo tempo. E acho que para mim é bom, né? Estar participando, estar nesse processo, não de uma forma, colaborando de uma forma pequena, mas já está sendo parte disso, né? E dizer que estou muito orgulhoso de fazer parte dessa liga, né, de ciência preta brasileira. Então, assim, nós pretos, nós estamos numa presente ainda de forma subrepresentada, né, dentro da pesquisa e nessas várias áreas, né, de uma forma que não reproduz, né, a nossa participação na população em geral. Ainda assim, a gente está presente, mesmo que a academia ainda insista por vezes em ignorar esse fato, nós estamos presentes, né, eu acho eu estou bastante orgulhoso disso, de estar participando desse momento, né? Que é um momento desfavorável, mas ele também é um momento, digamos assim, fértil, né? Para conhecimento para disseminação, né? Desse conhecimento e disseminação do conhecimento científico também por pessoas pretas, né? Por cientistas, alunos, estudantes, professores pretos, né? Eu Acho também que é, queria agradecer por essa oportunidade, né? Porque a Liga está abraçando a gente que estava até em momentos que a gente estava isolado, sem representantes, sem a gente ter e ver representantes nossos nos nossos laboratórios, porque sim, sim, a nossa presença lá é muito pequena, mas ao a gente entrar em contato com uns com os outros, a gente vê como a gente se desenvolveu e como essa representação existe. sim, E sim. que ela é, assim, importantíssima e que a gente vai servir de exemplo e vai servir de espelho para as Inspiração, próximas sim. gerações. Isso é muito importante, né? Servir de exemplo, né? Muitos dos quais nós mesmos não tivemos, ou tivemos muito pouco, né? Então, que as próximas gerações elas se espelhem na gente e essa corrente, né? Da, do fazer ciência, do divulgar ciência, ela continue ainda e continue sendo executada por mãos pretas, né? Acho que é bastante importante. Acho que é, Exatamente. Sabe as sim. palavras. Muito obrigado, Tarcísio. Eu que Acho que agradeço. agora não tem perguntas, né? E obrigado por essa aula sobre esses medicamentos e Ah, obrigado por tudo. sim, sim. Eu que agradeço, então. Boa noite a todos e obrigado pela participação aqui, né? Obrigado por dedicar essa horinha, né, para ouvir um pouco de ciência, né, que a gente falando aqui. Só Obrigado tenho a a todos agradecer que mesmo. participaram também. Obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite.